Novo episódio Diabetes Sem Medida. Viemos aqui mais uma vez para levar informação para você sobre essa doença que acomete tanta gente, né? E hoje com um convidado mais que especial que o nosso amigo Riad vai apresentar. Então, Leandrão, pessoal, esse eu sou suspeito de falar, amigo meu de muitos anos, médico vascular fora da curva. Não é que ele bate na curva, não. Ele é bom, Ele é bom. Médico mesmo. Sim. Doutor Adriano Pimenta. Pimenta, bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo. Valeu, moçada. Um prazer imenso estar aqui, né? Com meu amigo Riad, conhecido como Ursinho, né? Alguns é ursão, né? Ursão. Ursinho eu acho que é carinhoso. Ursinhos carinhosos. Isso. Muito bom estar nesse programa com você. Obrigado. E eu me sinto muito lisonjeado nesse momento importante, né? Que a gente vai falar de uma patologia, assim, tão acometida, tão importante, né? E que precisa de muitos cuidados para ter um desenrolar na vida bacana, né? E uma das brincadeiras nossas, desculpa, Leandro, não, vamos cortei. lá. Uma das brincadeiras nossas foi dentro do Instagram, a gente soltar aquela filmagem, parece que a gente tá cortando o pé, tudo, porque ninguém melhor hoje para falar sobre isso do que ele. É uma doença que vem acometendo muitas pessoas, uma patologia, essa epidemia da diabetes que vem, eu falo que é uma epidemia hoje porque vem muitas pessoas desenvolvendo a diabetes, a gente não sabe ainda se o pessoal está ficando diabético ou se o pessoal está procurando o médico e descobrindo que é diabético. A quantidade de bebês, isso eu fui lendo, a gente que está aqui no programa, a gente vai conhecendo cada dia mais informações sobre a doença, né? E eu li que tá vindo muito bebês já com diabetes. E é uma coisa que antigamente não acometia nem tanto crianças, bebês, né? E adolescentes, por exemplo. E hoje você já tem uma taxa muito maior de incidência dentro dessa faixa etária. Mas antes da gente falar um pouco mais da doença, eu quero falar sobre o doutor, né? Vascular. Desde o início do projeto, a gente pensou muito em trazê-lo, até porque a gente acredita que dentro de todas as coisas que acometem o diabético, essa questão da amputação, né, Riad? É a coisa mais triste que existe dentro do processo, né? Sim. E talvez seja o máximo permitido que uma pessoa possa enfrentar dentro do processo, né, da diabetes. Então, assim, a gente, antes de chegar a esse ponto, né, doutor, a gente quer sempre informá-lo, deixar ele mais consciente de que ele pode ter alternativas para não chegar a esse ponto extremo. Então, essa questão até da gente soltar aquele videozinho, porque o diabetes sem medida, ele tenta trazer sempre uma questão mais leve para o assunto, porque a gente sabe que ter diabetes já é um fardo. A gente sabe que a gente sempre falou aqui, não é romantizar a diabetes, que nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é informar. E até você comentou nos bastidores que aceitou a nossa proposta de vir fazer o podcast justamente por esse fim, né, de ser informativo. Ser muito informativo. E é uma coisa, cara, é uma situação que a gente depara hoje no consultório, assim, o nosso dia a dia tem muitos casos que acontecem e esses casos vêm aumentando gradativamente, né? É impressionante. Há uns anos atrás, a gente atendia, mas de uma forma, vamos dizer assim, sempre teve, né? Sempre teve, mas hoje parece que as coisas vão aumentando. Inclusive tem dados estatísticos até da própria Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, onde teve de 2012 a 2022 um aumento de pé diabético de 65%. Olha só, analise isso aí, é uma estatística assim, enorme. Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí é dados da literatura mesmo, de pesquisa, de campo, tudo mais. Então, assim, é uma patologia que a gente tem que ficar muito atento e tem que resgatar, tem que buscar e tem que fazer uma prevenção muito importante, com certeza, né? Temos que pegar firme. É uma coisa que eu sempre falo, o pilar da diabetes é o médico, alimentação e exercício. Logicamente, a educação da diabetes, que nós falamos aquele dia, é importante, é muito. E é uma das coisas que a gente está tentando levar para o pessoal, é justamente essa informação, porque a diabetes ela não envolve só, eu sou diabético, tenho que tomar insulina. Eu sou diabético, tenho que tomar tal remedinho. Não. A diabetes, ela acomete o corpo inteiro. Porque pode vir um problema, como você falou,
do pé diabético, um problema renal, problema cardíaco, problema do fígado. Então, peraí. Tantos outros, né? Exatamente. Então, o que você tem que fazer? Então, meu amigo, você tá aí, sentadinho, no sofá, assistindo a gente. Assiste até o fim. Assiste até o fim, vai até o fim, porque nós temos não muita perca. informação aqui com o doutor. E aí, sua sogra tá aí buzinando na sua orelha. Quem que é esse gordinho aí? O que ele tá fazendo? Meu amigo, põe o fone de ouvido e acaba de assistir, vai até o fim, porra. Sai correndo. Acho que dá até pra correr nessa Dá hora. pra correr, porque aí você vai fazer o exercício. É isso aí. Você vai fazer a porra do exercício, caralho. Precisa. E é interessante também, porque hoje em dia, em relação a essa parte vascular, essas complicações vasculares, né? Porque também não é só assim, o pé diabético, ele tem 3 complicações importantes que nós vamos falando no decorrer do podcast. Mas o mais importante é que essas complicações acontecem, às vezes, não só porque o paciente é diabético, mas justamente pelo descontrole do diabético. Entendeu? O paciente não controla, não preocupa tanto, e a gente sabe que não é fácil controlar mesmo, né? É uma situação muito complexa. E à medida que vai descontrolando, é que vai ocasionando as complicações da patologia. Eu até tenho uma pergunta assim, já de cara para fazer. Por que a gente trouxe um vascular hoje para o programa? Me fala, qual que é a função de um vascular, de um médico vascular na vida de um diabético? Porque as pessoas, às vezes, eles acham que assim, tem que ir no nutricionista para balancear a alimentação, tem que ir numa academia ou fazer uma caminhada para poder ter o exercício. E às vezes o vascular não passa na cabeça de um diabético que precisa procurá-lo. Então, Sim. por que ele deve te procurar? Qual que é a função do vascular? Eu falo muito para os pacientes que procuram a gente no consultório. De repente, eles estão até tudo sob controle, estão bem, mas eu acho que eles têm que ter uma rotina de, pelo menos, a cada 6 meses, fazer uma visita para a gente, entendeu? Porque o paciente diabético, principalmente aquele diabético que é descontrolado e que a gente sabe que não é fácil controlar, lógico que ele tem que ter essa rotina de controle, atividade física, nutrição, o endocrinologista também para estar controlando, e também o exame vascular. Por quê? Porque o paciente que tem diabetes, ele pode ter uma complicação vascular de uma neuropatia no pé vascular, ele pode ter uma infecção e ele pode ter uma isquemia também, que é uma falta de circulação no pé, né? Ele pode ter os 2 fatores associados, pode ter até os 3 fatores associados. Isso aí, cada vez, vai complicando mais e vai expondo o paciente, de repente, a ter complicações até de ter uma amputação, que é o que a gente mais detesta que acontece, tanto para nós profissional quanto para o próprio paciente também, entendeu? Muito triste. Ô, Pimenta, e uma das coisas que a gente vê, eu vi quando na época do meu pai, você acompanhou, foi a questão da neuropatia. Explica pra gente o que é essa neuropatia. Então, ó, a neuropatia, o próprio nome já fala, né? É uma neuropatia, é uma doença dos nervos, né? E essa doença dos nervos, geralmente são nervos periféricos, né? Que acomete mais da parte, a gente fala da parte distal para proximal das pernas, quer dizer, lá das dos extremidades. pés, das extremidades para a meio do perna, coxa, entendeu? Ela vai subindo, vai ascendendo. Isso é uma defesa do corpo. Isso, é uma defesa do corpo. O que acontece? Tem, tecnicamente, a gente explica de fibras, de nervos, de neurônios, entendeu? Mas o que, assim, para a gente ter um entendimento mais fácil e básico também, o que seria? Seria aquele paciente diabético que começa a ter uma descompensação diabética, que começa a ter uma dificuldade de controle do diabético. Os nervos da perna, do pé, para vocês terem um entendimento, imagina um fio, um cabo de fio elétrico, ele é revestido por uma borrachinha, né? Uhum. E dentro dele tem o fio realmente. O cobre ali, o cobre. Metal. O nosso nervo é mais ou menos dessa forma, entendeu? Quando você tem o descontrole do diabetes, quando você tem uma glicemia muito alta, esse plastiquinho que fica protegendo o fio, ele vai se rompendo, ele vai se soltando, entendeu? Então, o que acontece? Começa a ter uma exposição maior desse nervo, e aí é onde começa a dar os sintomas, né? Começa a ter aquela sensação de formigamento, aquela dormência nas pernas, e muitas vezes perde a sensibilidade, né? Que no caso aqui, o nosso foco, né? Essa perda de sensibilidade que é onde pode acarretar algumas lesões, né? Que vai comprometendo mais ainda. Inclusive eu vi um tempo atrás, existe um vídeo no YouTube, onde o cara
que tem a neuropatia diabética, corta o pé, caco de vidro, e não sente. Não sabe, continua andando. Isso aí, o Riad, é comum. Isso aí é o fato mais comum que acontece, que a gente pega muito. O paciente, às vezes, vai passear em algum lugar, no campo, e de repente ele está descalço, pisa numa pedra, ou já em prego também, entendeu? E o paciente não sente a dor, né, por conta da sensibilidade, que está diminuída ou até ausente, e de repente proporciona o aparecimento de uma lesão, e essa lesão que vai infectar, E né? nesse quesito aí, ele pode até quebrar um dedo e não sentir, né? Sim, essa parte óssea é um pouco mais difícil acontecer, mas pode acontecer se a sensibilidade dele for muito Tiver muito diminuída, elevada. né? Muito E, elevada. e é nesse ponto que chega ali alguns pacientes para você que descobrem até a diabetes, porque como que é? Sim. Às vezes o cara chega lá, porque assim, muitas vezes eu me pergunto, a gente sabe de todo o nosso processo, no Brasil a gente tem uma deficiência muito grande ainda, por milhões de brasileiros que existem e, enfim, o SUS não dá conta Sim. de atender todo mundo, mas a gente vê que muita gente já chega ao médico vascular já no extremo, né? De chegar ao nível de não sensibilidade e tal. E muitos, assim, que às vezes têm condições ou não, já chegou no seu consultório pessoas nesse nível Sim. que não sabia que tinha diabetes e por isso que... O que acontece que realmente ainda o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, apesar de ser um sistema muito bacana no papel, mas infelizmente assim, tem as suas deficiências e muitas vezes acontece do paciente chegar lá no consultório de uma forma já exacerbada da situação, entendeu? Tipo assim, ele faz um processo de lesão do pé e às vezes ele procura um atendimento que de repente vai medicar com alguma coisinha, tudo, né? E não vai ter o acesso direto, às vezes, com o especialista para tentar tratar de uma forma mais efetiva. E isso o que acontece? Os dias vão passando, vai evoluindo, surge uma infecção importante e é onde a coisa começa a evoluir. De repente o cara pode ter uma infecção importante, pode ter que partir para uma amputação, para um debridamento mais severo. E evolui muitas vezes até para osteomielite, né? Não sei se vocês... A osteomielite é uma infecção do osso. Olha. Próximo que fica adjacente ao pé, né? A gente tem o pé, tem a aponeurose, a região plantar, e logo acima tem os ossos. E essa infecção vai acometendo tudo e causa uma osteomielite. Que aí é uma evolução triste que o paciente acaba tendo que perder realmente o dedo, o pé. E se não cuidar, vai além, né? Se não cuidar, o que acontece? Essa infecção pode ir subindo, o cara perde dedo, perde pé, de repente perde perna. E em algumas situações expõe a vida do cara, porque é uma infecção tão importante, né? Que se não fizer isso, o cara morre. E chegar a esse ponto de uma amputação, eu não posso estar com o meu membro ali, mesmo não sensível. Como que funciona isso? Porque muita gente fala, por que eu tenho que amputar mesmo? Não posso continuar? Necrose? O que acontece? A amputação, a gente pensa em amputação não na neuropatia diabética, porque a neuropatia diabética, o paciente até que ele convive. Hoje a gente tem alguns medicamentos para tentar dar uma melhorada nisso aí, mas a amputação se faz quando existe alguma infecção importante e que essa infecção acometeu a parte, a gente fala as partes moles do tipo do dedo, do pé ou então até o osso, né? Aí se não fizer essa amputação, isso pode subir e pode piorar. E a outra causa de amputação no paciente diabético é uma parte muito também importante, que é a isquemia, né? Porque o paciente diabético, ele pode, com o descontrole do diabético, ele pode desenvolver uma arteriopatia diabética. O que é arteriopatia diabética? É a falta de circulação. O sangue começa a ter dificuldade de chegar na perna, no pé, né? E aí também, tudo uma coisa vai levando a outra e vai complicando, né? Eu tenho informação, doutor, que a gente, né, o Riad, nós falamos muito sobre isso. Hoje, a gente até teve alguns outros programas que a gente soltou essa informação a respeito do número de amputados no Brasil em 2023 ter sido o maior de todos os tempos. E a cada 12 minutos, alguém sofre uma amputação hoje no Brasil. Então, assim, é muita gente. Eu não sei se você tem esses números que são reais, a gente também estuda, a gente vê muita informação na internet, mas acredito que pelos seus dados iniciais aí do programa, isso é verdade, é verídico. Existe alguma coisa que hoje o vascular, após a amputação, ele possa fazer com esse paciente, até para não ter um outro membro amputado, enfim, como que é o processo depois? Porque se ele já chegou a esse extremo, para não ter outros problemas pós isso, entendeu?
Hoje, assim, a gente tem uma evolução muito grande, né, em termos até de própria amputação. Hoje tem aquelas reabilitação, existe prótese que a gente pode estar tentando justamente para o paciente ter uma qualidade de vida igual ou um pouco, assim... Diferente do que ele bem já... parecido do que tinha. E o que ele precisa fazer é justamente cuidar dos fatores de risco que são causados no pé diabético, que no caso é a neuropatia, a isquemia e a infecção, né? Esses 3 fatores, né, isquemia, infecção e neuropatia, que anda muito do paciente diabético descontrolado, que pode desencadear algum problema vascular mais sério, né? Então o paciente tem que estar sempre monitorando o pé e tem que estar sempre fazendo uma consulta vascular, com certeza. E você sabe uma coisa engraçada? Até esse dia pra trás a minha mulher tirou sarro de mim. Que eu tava de short em casa. Você imagina um homem desse tamanho, de short e meia. Ela olhou pra mim e falou assim, gente do céu, parece que eu tô vendo o Bozo na minha frente. Eu falei, o Bozo com uns 200 quilos a mais, né? Ela olhou pra mim e falou assim... Imagina a cena, Que hein? Não, cena essa bonita, cena eu não com quero uma- imaginar. Eu tô Imagina deixando... a senha, uma meia. Não, todo... eu não perguntei a cor Será da que- meia, Será né? que tava de pijama também? ou Não, era short de academia. Ah, não. Ela tinha chegado Meia da preta ou academia. branca ali? No... Meia preta. Tá pô. bom, tá bom. Pelo Ah, menos. ela olhou pra mim e falou assim, mas por que você tá de meia? Eu falei, filha, não quero deixar meu pé exposto. Deixa ele quietinho, guardadinho aqui, que é um item sagrado. Circulação, né? Circulação. Deixa ele ali aquecidinho. Tem que cuidar. E olha só, ó, a literatura também fala que 25% dos pacientes diabéticos evoluem para problema de pé diabético. 25%. 25 é um número E altíssimo. desses 25%, 20% é indicação de internação e de procedimentos, entendeu? Analisa para você ver, é uma coisa muito séria. grande, A gente muito não tá séria, falando. né? Se fosse 1% já era muito. Já era muito. Imagina 25. 25. Um quarto dos pacientes. Uma pergunta que nós recebemos, eu vou te cortar. Eu ia falar sobre isso, sobre... Como que a gente consegue identificar um pé diabético? Ó, Visivelmente dizendo. visivelmente dizendo, a gente percebe, vamos pensar que o paciente sabe que ele é diabético, né? Sim. Partindo bom, eu sei que eu sou diabético, como que eu tenho que me comportar? O primeiro é essa sensibilidade no pé, né? Se você percebe que você começa a não ter sensação no pé, você não sente dor, não sente nada, já é um fato que chama muita atenção. O segundo que eu penso que é muito importante é em relação à coloração dos dedos, né? Porque quando o paciente tem uma dificuldade de circulação, o que acontece? O dedo dele começa a ficar mais pálido, mais esbranquiçado. Aquela perfusão que a gente fala na ponta do dedo, que a gente aperta o dedo, é vermelhinho, o paciente passa a não ter. De repente ele começa a perder os pelos lá na perna, entendeu? Começa a diminuir essa parte de pelo. Então assim, ó... Essa palidez no pé, associada à perda de peso, associado à parestesia, formigamento, a falta de sensibilidade, já são fatores que tem que dar uma olhada, tem que ver o que está acontecendo. A gente não gosta muito de polêmicas aqui, mas a gente gosta também, né? Também. Então é bom a gente polêmica deixar... é o melhor, até né? porque uma das coisas que faz o pessoal prestar atenção no que a gente está falando são elas. Não? Sim, Falar com o pessoal aí para explicar que isso é irreversível, né? é irreversível. Irreversível, A porque muita neuropatia- gente, a gente como ser humano, isso aí eu Acha tô que falando, volta. A gente fala, não, isso aqui é só um momento, daqui a amanhã vai acordar diferente. Então eu gosto muito de colocar as polêmicas aqui Sim. para falar assim, pessoal, irreversível. Não tem, então assim, se você não vá até um vascular, pode subir, então pode ter complicações muito maiores, né? A neuropatia é irreversível. Tem medicamentos que vai amenizar isso aí. Atenuar, né? Mas aquele fiozinho que ele é desencapado, essa capa não volta mais. Não volta mais. Entendeu? Tem medicamentos para tentar te dar uma qualidade de vida e um alívio melhor. A isquemia também, a falta de circulação também, ela é irreversível. O que pode acontecer é ela estabilizar, a gente tratar, cuidar. E em alguns casos tem até indicação de fazer. Hoje a gente faz uma angioplastia, que é uma dilatação das artérias em casos mais extremos. Você que tá aí, vai lá, se inscreve no nosso canal. Eu esqueci de falar no começo. Mas fala agora. Se inscreve no nosso canal, dá o joinha, dá o like, compartilha com todo mundo. Manda isso aí pra sua sogra, que pelo menos ela não vai na sua casa. Manda pra ela, fala pra ela, filha,
Fica aí, vê isso aí, os meninos falam direitinho. Tem esse gordinho aí, ele é simpático. Dá uma olhadinha nele. Então, Leandrão, fala bem, Pimenta, médico top de linha. Vai lá, filho. E é causa nobre, hein? Causa muito nobre, que acomete muitos pacientes, que tem que ser cuidado com muito carinho, com certeza. A gente cara? fala muito aqui no programa que os números são sempre muito grandes, né? Sim. Você me trouxe números hoje muito maiores do que eu imaginava. E aí as pessoas, elas, por acharem que não tem do lado dela alguém, mas elas não sabem que tem. Sim. Porque a gente já falou aqui em outro programa que as pessoas que têm diabetes, às vezes não sabem que tem o diabetes tipo 2, né? Que pode evoluir pro tipo 1. Então, assim, tudo isso é questão de informação. Então, passar essa informação, e não é à toa que a gente soltou várias caixinhas, a gente sempre solta as caixinhas de pergunta, e já vieram perguntas aqui que tem a ver até com essa que você estava falando a respeito da circulação. Quem tem diabetes tem problema de circulação? Porque a gente fala muito do pé diabético, mas acomete a circulação no corpo como um todo? Como que, ou vai ficando só nas extremidades? Geralmente, Leandro, geralmente são mais as extremidades. Principalmente o diabético, ele é característico de ter alguma alteração vascular do joelho para baixo. Nas pequenas artérias, a gente fala, nas artérias distais. Por que acontece isso? Porque tem o paciente que é descontrolado do diabetes, o que ele tem? Ele tem um acúmulo de açúcar na circulação, no sangue, né? E justamente esse acúmulo de açúcar no sangue é que vai desenvolvendo a aterosclerose, que é a maior causa de problema de isquemia, vamos dizer, de artéria, entendeu? Então o que acontece? Essas placas de aterosclerose, elas vão pegando essas artérias mais distais, do joelho para baixo, e vai dificultando a passagem do sangue até no pé. E aí é que começa, quer dizer, é uma série de fatores. Geralmente esse paciente que tem essas alterações, ele já vai ter um pé neuropático também, que é uma neuropatia, né, que é essa dificuldade da sensibilidade. Então, quer dizer, o paciente já tem a sensibilidade diminuída, já tem uma isquemia, aí machuca, faz uma infecção, cara, aí é um quadro mais complexo, né? Porque às vezes não adianta só passar um antibiótico, fazer um debridamento, por quê? Porque se o sangue não está chegando lá embaixo, mesmo fazendo isso, vai ter uma dificuldade de circulação. E esse gancho aí que você falou mais embaixo, é pé diabético porque as extremidades do pé é mais longa do que da mão. Exatamente. Então porque assim, muita gente, uma dúvida minha até, falava só do pé, mas não porque é a mão. Mas agora eu entendi, porque as nossas artérias das mãos são maiores, né? Estatisticamente, as complicações diabéticas no pé é infinitamente superior à mão. Mão, assim, raramente a gente pega. Já aconteceu, assim, de pegar alguns processos de quadro de infecção de mão e que deu uma aborrecida maior por conta de ser diabético, entendeu? Mas às vezes não por conta de uma isquemia associada. E uma das coisas que o diabetes tem é a dificuldade de cicatrização, né? Isso aí. Sim, é outro fator, mas por conta todo dessa tríade, né? Da sensibilidade, da falta de circulação e da própria infecção. E aí teve mais uma pergunta que fizeram pra gente, do negócio da bolha. Perguntaram aqui, ó. Se bolha nos pés dos diabéticos, se deve estourá-las ou não. Ó, bolhas. Talvez um machucado, talvez. A minha conduta é assim, ó. Quando o paciente chega com uma bolha e é um pé diabético, o que eu faço? Eu dreno a bolha, entendeu? Drenar a bolha não significa, assim, romper, tirar a bolha. Tá. Certo? Por exemplo, o paciente chegou com a bolha, aí eu vou lá, pego uma agulhinha. Tem aquele líquido, né? Às vezes é até bolha de sangue. Exatamente. Eu tiro aquele líquido. Por quê? Porque aquele líquido coletado e parado ali, ele passa a ser um meio de cultura, né? O que é um meio de cultura? Ali pode vir uma bactéria, aproveitar, e aí a bolha passa a ser uma bolha infectada, e aí passa a ter as complicações de um pé diabético infectado. Então, assim, o que eu peço? Eu peço para drenar e não tirar a bolha, porque aquela capa da bolha, a casquinha da bolha, ela vai proteger aquilo lá, entendeu? E aí todos os cuidados, curativo, essa coisa toda. Isso aí é uma coisa que me acometeu agora. Eu tava na praia e pisei na areia muito quente, me levantou uma bolha de sangue. Cheguei agora, perguntei pro Pimenta, é uma coisa que eu não sabia. Eu tô deixando ali, ele cicatrizar, passa no remédio. Aí ele falou pra mim, falou assim, ó, fura, drena
e continua passando a remédio. pomadinha de antibiótico, né? Agora, tem que chamar a atenção dele, né, também, né, Leandro? Pô, como é que ele vai passear, fazer uma caminhada numa areia quente, né? Isso aí é uma coisa, assim, que a gente tem que ter... É o puxão de orelha. Diabético há de orelha. 35 anos. Isso, Mas é isso, esse programa vem falar disso também. É, um puxão vem de falar orelha, que a gente no dia a dia, fala, cara, não, já que eu tenho um problema de cicatrização, por que eu não vou... tem que usar uma sapatilha ali, Sim. uma meia, né? Que agora tem muita... a gente estava ter. conversando sobre isso, sobre as tecnologias, a parte de tecnologia não só de remédios e insumos, Sim. mas principalmente de materiais que hoje para o diabético existem, né? Então, existem hoje produtos específicos para vocês, diabéticos, que contribuem, né? Para não... Igual essas meias de circulação. É recomendada? A meia de circulação já entra numa outra fase. Por exemplo, o paciente tem diabetes, mas ele não tem problema de artéria, ou seja, a circulação dele está tranquilo, tem a pulsação presente lá no pé. Pulsação é quando o coração manda o sangue e está chegando muito bem no pé. A gente sente o pulso no pé. E o paciente, às vezes, tem um quadro assim, de peso, de cansaço na perna, mas como qualquer outro paciente pode acontecer, mesmo os que não têm diabetes. Não é meu caso. Aí pode usar aquelas meias de compressão, né? Mas nesse caso do Riad, que ele foi passear na praia, ele falou que ele estava na casa dele, dentro da casa dele, com aquela meia com shortinho. Ele podia estar com aquela meia lá na praia, e não dentro de casa, né? Porque casa era um lugar mais tranquilo. Hoje está na moda usar meia até no joelho. Até na canela. No meio da canela. Então tá tudo bem. Pode ir tranquilo. Pode sair com a meia, cara. Não fica, não. Pense em você. Sabe qual é a melhor pessoa que tem no mundo pra você se preocupar? Eu mesmo. Você mesmo. Às vezes a gente acha que é o filho, que é a esposa, que é... Não, é a gente em primeiro lugar. E eu sou tão cabeçudo que agora já existe aquelas meias que você coloca pra ir pra praia, meia de neoprene. Sim. É isso que eu ia falar. Eu esqueci o nome, mas era essa que eu tava querendo citar. Meia de neoprene. Devia ter comprado uma, colocado no pé e ido. Mas não, achou que não ia acontecer. Mas é o caso. A gente acha que não vai acontecer com a gente. E acontece. É a mesma coisa a pessoa, de repente, vou fazer uma viagem longa, né? De repente põe aquele sapato apertado para ficar legal, tudo, e o paciente tem diabetes. Isso também é um problema. Sim, tem que estar muito atento com isso, porque... evolui, desencadeia um processo que depois pode aborrecer, né? Então, a gente fala muito da questão vascular pro diabético, mas a gente tem que pensar no dia a dia para todo mundo, né? Viagens de avião de longas distâncias, que você fica ali 12 horas. Tudo tem que... Dar uma caminhada ali no avião, né? Importante também, não né? Levanta, caminha. Tira o sapato, sei lá, às vezes para não ter esse problema. A gente tem tantos casos aí de pessoas que teve, às vezes, uma embolia, alguma coisa nesse sentido, né? Isso aí já entra mais no caso, assim, de um problema de uma insuficiência venosa, varizes, né? O paciente fica muito tempo sentado, parado, aumenta muito a pressão do sangue dentro das veias, no retorno venoso e desencadeia, aumenta muito a pressão, né? Só toma cuidado você que tá aí, vai entrar no avião, vai achar que vai tirar o sapato, você tá com aquela meia furada. Nossa. Aquele chulé desgramado. Meu amigo, pensa no próximo, meu amigo. Pensa no do lado seu. Não pode. Você tá com aquele dedão pra fora. Aquela unha sem cortar. Aquela puta... Não dá. Eu falo muito que a gente aqui preza por um mundo ideal. Nosso programa ele é feito para o mundo ideal, que não existe. Não existe. Mas, de certa forma, se a gente começar a pensar nas pequenas coisas, o nosso jeito, a nossa forma de viver, ela melhora muito. Então, assim, que seja a própria meia, a brincadeira da meia não furada. Cara, você tem condições. Eu acho. Sabe, a gente fala muito do avião, mas quem não tem condições vai, pega um ônibus, você tem que se sentir bem. Tem que estar cuidando sempre. Tem que estar sendo sempre bem cuidado. Não tenho tempo. É difícil, a gente não tem mesmo tempo para... Às vezes, igual... 6 meses no vascular, cara, você arruma um tempo. Eu sei que o SUS às vezes está deixando... eu vou montar ali, vou atrás de saber, às vezes um vascular só tem daqui tanto tempo. Já faz hoje a sua como que é? Pré-consulta? Faz uma programação. Programação para poder ir uma vez por ano, que seja. Eu atendo na prefeitura e o que eu sempre faço lá é assim, o paciente que tem diabetes, que precisa desse acompanhamento, o dia que ele vai lá, na primeira vez...
a hora que ele tá saindo de lá, eu já deixo agendado para daqui 6 meses. Isso. Porque aí não tem a desculpa, Ai, que legal, Adriano. mas não marcou, tal. Então já sai com o agendamento para daqui 6 meses, entendeu? Ai, então que legal. passa a ser uma... E no consultório, principalmente. No consultório, essa logística é muito mais fácil para a gente gerenciar, então fica interessante. Atendimento humanizado, cara, é isso. É o que sobre precisa. isso, cara. É o que precisa. É sobre isso, doutor. A gente veio fala conversando muito. no carro. A gente veio conversando no carro. E uma coisa que a gente vem falando muito em todos os setores é trazer a humanização para tudo. A gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que entender muitas vezes que o nosso pensamento não é igual ao do outro. Mas você tem um ponto de vista. Mas tem que aceitar o do outro também. Porque ninguém pensa igual. Ninguém Só que, tá... mas assim, ninguém pensa igual, mas a experiência tá na pessoa, Sim. né? Então assim, não, doutor, eu não vou ter problema com o meu pé, não. Pode deixar, não vai acontecer, não vou precisar amputar. Não. Cara, se você não escutar um doutor que já tá há tantos anos... Não aconteceu comigo, agora ele me deu um puxão de orelha. Indo em congressos, participando de feiras e eventos do setor. E tem outro fator que eu não posso deixar de falar aqui, cara, que eu acho que é muito importante. Além de todos esses detalhes do diabético, tem pessoas que é diabético e ainda fuma, entendeu? Aí você junta a fome com a vontade de comer, entendeu? Então, isso aí, essa dupla, cara, essa diabetes e cigarro, é uma dupla é uma combinação explosiva. Não é legal. Porque aí você junta o problema do diabético, o problema da falta de circulação, aí a chance de uma evolução mais drástica é muito. Você sabe que a gente vai ter um convidado aqui, o Thales Paim, né? Se já estiver assistindo a gente, Thales, Dr. Thales, e a gente vai falar sobre essa questão do porquê também o diabético ele tem os seus problemas. Sim, com certeza. Talvez o cigarro venha para dar uma acalmada num processo que ele está passando. O Riad mesmo já comentou sobre a negação, né, de ter diabetes e tal. O diabetes é uma patologia multidisciplinar, né? Não tem jeito de trabalhar com diabético isoladamente, né? Eu acho que isso é um retrocesso achar, não, vou fazer só isso. Não tem jeito. É uma visão completa do ser humano. Mas nós, como seres humanos, a gente precisa, sendo diabéticos ou não, a gente precisa disso. A gente precisa de trabalhar, eu falo muito lá em casa. A gente trabalha muito, se esforça e tal, mas você tem que ter ali o teu momento com a família, seu momento de lazer, dar sua caminhada também. Com certeza. A gente, como seres humanos, nós precisamos desse cuidado, né? E de ter um tempo para pensar. A gente fala, o Riad brinca muito essa questão da sogra, eu acho legal, porque a gente traz um humor. A gente estava falando da questão de trazer polêmicas, mas a gente também gosta de trazer humor para justamente ser leve o negócio. Para as pessoas entenderem que uma horinha do dia delas que ela perde ou ganha, eu acho que mais ganha que perde, né? Assistindo o nosso podcast, para ser informada sobre o que está acontecendo no mundo com relação. E a gente já trouxe advogados para falar de leis, a gente já trouxe nutricionistas, a gente já trouxe o pessoal que faz a parte de exercícios físicos. Então é muito legal. E é uma coisa que eu falo muito, né? Você tá lá à toa, você perde 1 hora, às vezes, com celular fazendo videozinho. Exatamente. Pega o nosso podcast, vai pra porra de uma esteira. Vai, pega um tênis, vai fazer uma caminhada, vai, né? Pra academia, vai pra fazer alguma coisa. Põe o nosso podcast, você ainda vai ficar informado. E outra, ainda tem... A gente fala muito do nosso, mas depois que a gente começou, a gente viu outros programas e outras referências. Tem muita informação hoje. A informação sendo acessível, a pessoa que não quer, ela não vê. Entendeu? Então, assim, porque tem a negação, né? Que é o que a gente vai trabalhar depois disso. Essa negação, ela não pode acontecer. E quando chega no vascular... É porque já tá coisa feia. Então, isso que chegou no vascular, que lógico que deveria ser antes, né? Sim. O brasileiro tem esse problema de não ser preventivo, né? Tanto que a gente paga, eu pago convênio médico para não usar. Né? Igual seguro, né? Seguro de vida. Seguro de vida a gente não vai usar mesmo. Mas seguro de carro a gente paga para não usar. Agora, o vascular, ele deveria... Né? No checklist dos diabéticos devia estar ali, né? Eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo lá na minha empresa, lá no hotel. Uma funcionária lá do hotel apareceu uma feridinha. Eu não tô sabendo. Pô, eu sou diabético há 35 anos, caramba. E não cura. Não cura. Ela começou, afastou 15 dias. Afastou 1 semana. Depois passou um tempo, afastou de novo por causa da ferida. Eu chamei ela.
Falei, ô, fulano, vem cá um pouquinho. O que tá acontecendo? Você não tá conseguindo cicatrizar, curar essa ferida. Você já viu se você é diabética? Não. Eu falei, então faz uma coisa. Vai no médico agora. Vai no pronto-socorro, no Janjão, na UPA, qualquer lugar. Mas faz um exame de diabetes. O que aconteceu com ela? Diabética. E ela deve ter tido, foi até bom você falar isso, que nós não comentamos ainda. Ela deve ter no pé dela uma patologia que chama mal perfurante plantar, que é tipo de um calo, e dentro desse calo tem uma lesãozinha. E às vezes sai secreção, infecta, de repetição isso, entendeu? Pode ser. E aí o que acontece? O calo infecta, melhora, mas o calo continua ali, entendeu? Então chama mal perfurante plantar. Isso acontece muito. E esse mal perfurante plantar, ele é enjoado, sabe? Tem que estar sempre cuidando. Aí eu chamo atenção para fazer os curativos, às vezes ir no podólogo para cuidar disso aí também direto. E lógico, tem que estar sempre em avaliação médica para ver o que está acontecendo, que forma que para tentar resolver de uma forma mais legal. Né? Eu tenho uma história também lá do Limoeiro, né? Uhum. Limoeiro e Tower Franca, pessoal, são apoiadores aqui da causa, viu? A gente gosta de mencionar sempre. E o Limoeiro é a minha agência de publicidade e o Tower Hotel é um hotel aqui do nosso amigo Riad. É os patrocínios. Os patrocínios. E uma das coisas que uma das pessoas que trabalham lá comigo me relatou que o avô dela, hoje já falecido, foi fazer várias consultas médicas porque ele estava com a visão turva. Aí fez catarata, fez o outro olho e não saía aquilo. Depois acho que chegou em um terceiro, não sei quantos médicos ele foi. Alguém te perguntou se você era diabético? Não, das consultas que eu fui, ninguém me perguntou. Pelo menos isso ela relatou, né? Ele era diabético, então ele ficou cego. É outra complicação. Porque não sabia que tinha diabetes e ele achando que era problema de visão. E tem mais um detalhe, viu? O Pimenta sabe bastante de diabetes porque ele é casado com uma endócrina. Sim. Doutora Thalita, minha esposa. Doutora Thalita. Ela participa da Casa do Diabético, né? Isso. É uma felizarda, na verdade. Né? Então, Pimenta, eu tô achando que eu sei que é felizarda, Pimenta. A hora que ela ouvir vai achar engraçado. Mas, doutor, essa questão da visão também tem a ver com a circulação. Isso aí é uma retinopatia diabética, né, que deixa a visão comprometida. Eu não vou te falar assim a fundo disso, porque foge um pouco. Eu tenho medo até de falar alguma bobagem aqui. Mas é uma das complicações importantíssimas também do diabético. Inclusive, lá na casa do diabético tem o centro de atendimento oftalmológico por conta disso. E nos consultórios do oftalmo está cheio também por conta dessas alterações. Né? Você sabe que eu sou um dos diabéticos que meio fora da curva. 35 anos de diabetes, eu não tenho nenhuma complicação. Por que será, Riad? Porque eu cuido. Eu sou chato. Rapaz... Quantas vezes a gente já conversa, às vezes à noite, em horários fora comerciais, que você tá ali se alimentando bem, só massa corpórea. Só massa corpórea porque você tem uma estrutura grande. Você tem uma estrutura, né? Uma estrutura robusta. Mas você sempre tá se cuidando, cara. Eu parei a academia porque ele continua. O cara não tem... Eu tava lá no hotel fazendo academia, mandando um videozinho aqui, ó. E ele põe lá no Instagram também. Eu tirei férias uma semaninha. E, cara, não parei de treinar. Eu falei assim, porra, eu vou... Você vai tirar férias? A diabetes não tira férias. De jeito nenhum. Ela não tira férias. Ela é o seu vizinho, mora do seu lado, junto com você, na verdade, no mesmo terreno, e ainda divide sua água e não paga nada. Ainda te cobra. Sim, cobra caro, hein? Caro. Cobra caro, não é barato, não. Então eu fui passear. Falei, porra, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu fui e fiz academia todo dia, aproveitei que o lugar que eu tava tinha uma bela academia. Falei, cara, vou pelo menos... Então esse cuidado, cara, esse cuidado ele tem que ser diário. É toda hora, Leandrão. Eu ando com o celular na mão, ando com o Libre, vou comer alguma coisa diferente, eu vou ver como é que tá a minha glicemia antes. Bom, eu posso comer? Posso. Então tá. Mas mesmo assim, medi a glicemia, tô olhando, mais ou menos, a gente já faz um cálculo de cabeça,
quanto de carboidrato tem aquilo, para você ter uma noção como que vai ser o seu dia. Sim. Então, 35 anos de diabetes. Nenhuma complicação. Zero, né? É difícil, cara. Eu acho assim que realmente em relação ao diabetes, a gente atendendo, né? Faz 25 anos que agora está fazendo 25 anos que eu formei. Em vascular eu atendo há 23 anos. Né? Pimenta, a gente não pode falar muito, senão o pessoal vai achar que nós estamos ficando velho. Não, mas eu tô com um corpinho. Experiente. Mas eu tô com um corpinho até de 12 Cara, anos. eu achei que ele tinha uns 32 anos. Errou. 35. De medicina. Ah, de medicina. Então, assim, brincadeiras à parte, né? Mas você errou por 3 anos, eu tô com 35. Aí, viu? Errei. E aí, tô dentro. o que acontece? A margem de erro. A gente percebe que falta muita informação para o diabético. E falta muito recurso, principalmente no sistema público de saúde. Lá no convênio, tudo, no particular, a gente percebe que tem um atendimento melhor, poucas complicações, apesar de existir também. Mas em relação ao sistema, ao SUS que a gente fala, né, é muito maior, justamente por falta dessa comunicação, dessa orientação e desse atendimento também com uma certa, vamos dizer assim, eficiência, rapidez, entendeu? Então, isso acontece bastante. E, Pimenta, uma coisa que a gente vê muito também é que dentro do SUS, muitas vezes faltam os medicamentos, os insumos, sim. Os insumos. E é uma coisa que a gente comentou no último podcast, você que não viu aí, no nosso último podcast, a gente fez com um advogado. Doutor Antônio. Doutor Antônio. Não tem o que ser feito. Porque o medicamento que está faltando hoje, ele não vai conseguir repor para daqui 30 dias. Sim. A pessoa não vai conseguir o remédio, vai ficar sem o remédio durante 30 dias. Aí você vai olhar e falar assim, bom, eu vou repor os... Não tem jeito. Assim, por mais que a pessoa às vezes tenha o direito, mas não tem o insumo. Exatamente. É muito complexo isso aí. E tem a situação, até foi uma pergunta aqui, sobre remédios, né? Mas talvez eu não sei se o doutor está apto a responder, mas acredito que pode ter estudado a respeito. Mas quero saber se esses remédios que estão sendo divulgados, que cura diabetes, são confiáveis. Não existe cura para diabetes. Então, isso que eu ia falar. Já começou, cura não existe, né? Então, assim, infelizmente, os medicamentos modernos que vem vindo, tá tendo uma resposta muito boa, né? Cada vez que passa, são medicamentos mais atuais, mais modernos e de respostas melhores. Mas aí impacta, onde que impacta? No custo, né? Você vai comprar, você acha que são todas as pessoas que têm, às vezes, a condição para comprar um medicamento caro, assim. Aí você vai judicializar, vai ter um mandado. Não, tá, ele tem direito, mas não, aí entra na dificuldade de acesso, de ter ou não ter. Então isso é muito complexo. Mas os medicamentos, cada dia que passa, eles estão se atualizando melhor e tá tendo uma eficiência melhor, na minha opinião. Sim. Inclusive, até eu estava vendo uns dias atrás uma reportagem de uma insulina semanal. Olha isso, cara. Cara, isso é uma evolução pro tratamento da diabetes, que nós vamos trazer em março ou abril mais ou menos. A gente vai trazer um especialista, um médico muito famoso e forte de Ribeirão Preto para o nosso podcast, onde ele vai falar sobre isso e sobre os novos tratamentos que vêm vindo. Cara, pâncreas artificial. É muita coisa. Né? Vixe, tem N. Muita coisa boa vindo para aí. Mas aquilo aí esbarra sempre nos custos. Sim. Na acessibilidade. Acessibilidade e que o SUS vai fornecer ou não, entendeu? Então isso aí impacta bastante, na minha opinião. Bom, Riad, eu estou satisfeito com as minhas perguntas. Você tem alguma outra? Cara, aproveitar que nosso grande cidadão eu acho que esse assunto, cara, se a gente for conversando, a gente vai ficar aqui um tempão, né? Porque ele é muito abrangente. Né? Mas você sabe uma coisa engraçada, Pimenta? A gente sempre faz o nosso podcast, sempre deixa um gostinho de querer mais. Porque lá na frente, a gente vai trazer novamente os especialistas. Porque existem novos tratamentos, existem novas perspectivas para o diabético ter uma vida melhor. É o que a gente brinca muito, né, Leandrão? Falando, diabetes não é uma sentença de morte. Diabetes é uma sentença de vida equilibrada. Com equilíbrio. Com um balanço no cuidado. No prumo.
E até nisso que eu quero fazer uma pergunta aqui para finalizar com o nosso convidado. E vou começar a fazer para todos eles, cara. Hoje é a primeira vez que eu vou fazer. Bora. Devia ter feito para os outros, Será depois que eu vou... Será que eu vou saber responder? Eu acho que vai. Então tá Vai. bom. Porque é uma pergunta que tem a ver com o programa. Porque a gente sempre fala, uma da diabetes sem medida, do nome, é porque a gente tem, o diabético tem que medir glicemia o tempo inteiro, né? Sim. Então a pergunta é, o que você acredita que seja viver sem medida tendo a diabetes? Viver sem medida tendo diabetes? É um insight. O que eu entendo dessa pergunta, eu acho que o paciente diabético ele tem que procurar sempre se orientar e sempre manter qualidade de vida, justamente para ter uma vida normal, né? Através, se for o caso, com medicamento, se for o caso com as atividades, nutrição, eu acho que ele tem que estar sempre se cuidando. Eu acho que em síntese, né? Eu acho que o paciente tem que se cuidar. O paciente diabético tem que se cuidar. A gente queria um nome que trouxesse esse estranhamento, né? Porque fala assim, não, mas diabetes sem medida, o que é isso? É um medicamento novo que não tem que ficar medindo mais e tal. Mas é justamente para ter essa resposta, doutor. Sim. Que a gente se cuide, que a gente viva da forma melhor possível, né? Dentro da sua realidade. E a gente sabe que não é fácil, né, Leandro? Não é. Por exemplo, eu convivo muito com o Riad, né? E a gente tem grupos e a gente tem uma mania de, às vezes, comer bem, às vezes de participar de momentos sociais. A gente sempre percebe. O Riad, ele fica mais assim, né? E, quer dizer, ele se comporta muito nessa situação, né? E realmente, e mediante esse comportamento, ele tem uma vida social igual todo mundo e tranquilo, entendeu? É o que a gente fala. O diabetes sem medidas veio justamente para isso, Pimenta. O diabético ele tem que ter medida na glicemia, medida na comida, medida no exercício, porque também o cara não pode sair querer fazer uma maratona de 48 horas. Sim, a não ser que ele esteja preparado, exatamente. né? Pode ser também, mas tem que ter todo o preparo, né? O cara tem que ter medida no que bebe, tem que tomar bastante água. Nenhuma medida no que fuma, né? Nem já deixou bem claro isso. Exatamente. Porque também tem coisa que não dá pra dar medida, não. Não. Tem coisa que na vida, até pra quem não é diabético. Exatamente. Né? Essa combinação, e mais, diabetes, tabagismo e álcool também, né? Aí... Aí é a tríade, bombástica, né? É a tríade do insucesso. Do insucesso da diabetes. Então, a gente trouxe o diabético tem que ter medida nisso aqui. Porém, ele não pode ter medida no amor da família, passear com a família, sim, curtir os amigos, ter um lazer do dia a dia, trabalhar do jeito que tem que trabalhar. Até tem uma brincadeira na turma nossa que eles falam que eu não trabalho. Que eu fico o dia inteiro coçando. Não trabalha pouco. Eu acho que talvez eles não terminaram a frase, entendeu? Eu acho que realmente o pessoal tem um pouco de razão. Vou te defender, Riad. Fala quem são esses amigos aí. Você acha que o cara que trabalha faz academia 10 horas da manhã? Opa! Não faz 10 horas da manhã, não. Ele faz 11. 5 da tarde. Mudou 5 da tarde? 5 da tarde. Nossa, todo dia. Tá certo. Mas que hora que ele tá entrando? Ele entra lá às 7 horas da manhã. Sei. Então, tá certo. Aqui não pode falar, ninguém mexe com o meu parceiro, não. Que tem que manter a classe, Nada! né? Não pode ir lá pra falar. Pode falar. Aqui o máximo que vai acontecer é o YouTube bloquear o vídeo. O resto não vai acontecer nada. Tá certo. Não, Pimentinha. Realmente. Pra finalizar, então, né? Eu queria assim, falar rapidinho, né? Em relação ao nosso tema aqui, que é o pé diabético, as patologias vasculares do diabético, né? E assim, eu vou fazer um resuminho rápido, porque, inclusive, é o que eu sempre falo para os alunos da medicina. Eu dou aula no 6º ano na FACEF. Legal. E assim, sempre a gente comenta do diabético e do pé diabético. O que a gente sempre fala agora diretamente para o paciente diabético, né? Eu acho que o paciente diabético ele tem que estar sempre focado e assim... E de olho no pé, né? Porque pode ter lesão, que às vezes a pessoa não percebe, não sente. Eu sempre chamo atenção também para o familiar do paciente diabético. Às vezes eu brinco com a esposa ou com o marido, falo, toda noite depois do banho, você tem que fazer uma inspeção lá no pé, dar uma olhada.
ver como é que tá, se tá tudo sob controle, porque de repente pode acontecer, evitar usar sapato apertado, evitar o desconforto no pé. Tem muita gente às vezes que chega cansada, às vezes pega uma água muito quente, põe o pé dentro para fazer aquele escaldado. Escalda-pé. Escalda-pé. Então, de repente, a temperatura da água, o cara não tem a sensação, machuca, faz uma bolha. Tá. Então, assim, eu acho que o pé diabético, a gente tem que, assim, pé do paciente diabético, a gente tem que estar muito, muito atento, cuidando bastante, muito de olho. Tem que estar policiando o pé. Eu falo até que meio que diariamente. E tem 3 situações que a gente sempre fica preocupado no paciente que tem o diabetes, né? No caso, em relação ao vascular. É a sensibilidade, que o paciente tem que estar sempre atento, com a falta de circulação, né? Que é justamente essa palidez do pé, a perda dos pelos, né? Que pode... Porque o paciente com uma circulação diminuída no pé, ele fica muito mais fragilizado de ter um processo de um machucado e ter muito mais dificuldade de uma cicatrização pela falta de circulação. Porque se o sangue não está chegando bem lá no pé, a circulação vai ser dificultada, associado. E associado à falta de sensibilidade com a falta de circulação, aí vem a infecção, né? Porque é onde que complica, faz a infecção e as coisas começam a perder o controle. E uma coisa que eu queria falar também, para complementar isso, é a higiene, né? Sim. Porque a pessoa, muitas vezes, ela vai cortar a unha do pé. Sim. Ela quer cortar a unha do pé até no talinho. Não pode. E a gente sabe que... As pontinhas, os cantinhos do dedo, tem que ter um cuidado enorme, né? Quem não tem condições, às vezes, de ir um podólogo, mas quem tem, vá. E Sim. quem não tem, toma cuidado com isso, né? Deixar sempre ali um ambiente que não gere... cultivo de bactérias. Porque ali é um meio de cultura. Se você corta um cantinho, machuca ali, aí complica. Vai pro vinagre. Então, você vai lá, compra um trim, desinfecta ele antes de usar, compra um alicate, desinfecta antes de usar, mantenha, se você for na manicure, pedicure, podóloga, a podóloga geralmente já tem as coisas tudo mais... certinho. Mas a manicure, pedicure, carrega seu alicate. Leva o seu material próprio, né? Faz uma sepsia importante. Exatamente, porque é muito importante. O pé, ele é... Todas as partes do ser humano é importante, mas o pé é muito importante, porque te mantém em pé. Não chega ao extremo, pessoal. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouquíssimo para a gente poder ter uma evolução sadia. Sim. E não pensar nos extremos, né? Os extremos. Com certeza. É muito triste. Você lida com isso diariamente, né, doutor? A gente fica sempre na retaguarda, escutando vocês, me dá aquela agonia, né? De saber que existe verdade, né? E também é uma sensação tão ruim pra gente, a hora que a gente depara com um pé diabético complexo, que a gente fala, porque de repente você tem associação da infecção, da falta de circulação, e aí, às vezes, não tem uma evolução muito legal, você até... E assim, eu sempre falo também que o pé diabético, a gente não pode ser muito bonzinho com ele. De repente o paciente chega com uma infecção importante, você tem que ser um pouco mais agressivo, justamente porque se você não é agressivo naquele primeiro momento, o que acontece? Daqui a pouco você vai ter que a infecção vai subindo, vai complicando, depois você vai ter que ser muito mais agressivo, entendeu? Sim. E uma das coisas que acontece muito, você vai me falar melhor que eu. Você vai me falar melhor que eu, é bom. Você vai falar melhor que eu. O pessoal faz a primeira consulta, olha lá, tá com uma infecção, e a pessoa abandona o tratamento. Não faça isso. Isso é o passaporte para amputação, né? Exatamente. Então, pessoal, Pimentinha. Obrigado. Eu que agradeço. Assim, eu acho que essa atitude de vocês é uma atitude muito nobre. A gente depara com uma situação que realmente exige muitos cuidados, entendeu? E as pessoas, tendo esses cuidados, toca o barco normalmente, né? Com toda tranquilidade. Acho interessante também essa situação de vocês estar chamando os profissionais aqui. Eu acho que isso esclarece muito, 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 entendeu? Acho que vocês estão de parabéns. E eu fico muito feliz de poder um pouco para contribuir aqui. O nosso trabalho aqui, nesse podcast, é facilitar a vida de vocês. Sim. É levar informação para a pessoa chegar no consultório e falar assim, olha, você seguiu aquelas... umas dicas, dica básica. Dica básica.
que a gente pode transformar a vida de pessoas. E falar Com de certeza. um tema tão Complexo. e que não é polêmico. Não. Porque as pessoas têm dificuldade de falar sobre certos assuntos e a diabetes não deveria ser, não deve ser o problema, E entendeu? assim, e tá no nosso dia a dia, né, cara? Assim, a gente depara com isso aí, todos nós, né? Assim, quem que você não conhece que tem diabetes, que não tem diabetes? Tem Então. muita gente que no nosso meio, entendeu? Mas é que é mais fácil falar de receita fit Sim. ou de receita para muito. emagrecimento do que Sim. receita para diabético. Você Exatamente. escuta muito mais na internet sobre esses tipos de tema que vai dar engajamento, vai melhorar a vida das pessoas, sem se preocupar um pouco mais com a saúde e da doença em si, né? Porque Exatamente. eu acho que todo mundo tem direito, claro, a ter o corpo que quer, a Sim. fazer a dieta que quer, a ter o... Com Isso certeza. não é um problema. O problema é deixar de falar sobre casos tão extremos e problemas do Grave, dia a né? dia Complexo. graves que a gente esquece de falar. Maravilha. Obrigado, Pimenta. Tô Leandrão. feliz, muito bom. Maravilha, um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Riad. Pessoal, fica atento nos nossos cards. Olha para trás. Tem vídeos muito legais lá, podcasts muito show de bola. E agradecer a todo mundo. Um beijo e um queijo. Vamos lá. E nosso canal também não tá só no YouTube, tá? A gente tem vídeos no nosso Instagram, que é tudo Diabetes Sem Medida. E no TikTok também, com muitas informações para vocês. Novidade no TikTok. Daqui uns dias eu vou fazer uma dancinha lá, tá? Aí sim, hein? Aí é bom, hein? Ninguém, Obrigado, ficar pessoal. bonitinho, hein? ninguém vai perder essa. Não, essa não. Essa vai dar audiência 1000, viu? Valeu! Valeu! Obrigado, valeu, até mais.